Olá, meu nome é Teodoro Eden Carvalhais, eu represento a Fazenda Ibicaba e nesse momento eu vou levá-los para fazer um tour virtual para conhecer um pouco desse espaço. A Fazenda Ibicaba foi fundada em 1817 de uma divisão da Sesmaria do Morro Azul. Tá? Os primeiros proprietários aqui foram o senador Vergueiro e o brigadeiro Luiz Antônio. Tá? Eles começam a montar essa propriedade aqui para ser um engenho de cana, tá? Com mão de obra escrava, infelizmente. Esses escravos construindo as primeiras edificações, abrindo áreas de mata para plantio de cana-de-açúcar, todo esse trabalho pesado. Tá? Poucos anos depois do início da fazenda, em 1819, o brigadeiro Luiz Antônio morre e da divisão dos negócios dos dois, o senador Vergueiro fica sendo dono sozinho da fazenda. Até quando chega por volta de 1826, a fazenda começa a plantar uma outra cultura, começa a plantar café, substituindo as áreas de cana, mas sempre com trabalho escravo. O café, gente, é uma planta que, se você puser mudas no chão nesse ano, demora alguns anos para ela passar a frutificar. E por volta de 1830, inicia-se a primeira safra de café da Fazenda Ibicaba, tá? Com mão de obra escrava, sendo colhido por eles e tudo mais. Vão se passando os anos, cada vez vai aumentando mais a produção, e quando chega por volta de 1840, o senador Vergueiro tem uma ideia, gente, de fazer um convite fora do Brasil, lá na Europa, querendo recrutar famílias que quisessem vir para cá para trabalhar um sistema que veio a ser conhecido como sistema de parceria. Como que seria isso? Ele mandou fazer uma publicidade no exterior, convidando famílias, que seria uma maravilha vir trabalhar aqui, que ele financiaria inicialmente a vida dessas famílias da Europa para o Brasil, chegando aqui na fazenda de uma forma bem precária, em carro de boi, lombo de burro, a pé, do Porto de Santos para cá. Cada família receberia uma pequena casa para morar e uma área de terra para plantar café. E tudo que se produzisse individualmente por família nessas áreas, seria dividido o resultado financeiro no meio. Metade sempre para a fazenda ou para o fazendeiro e a outra metade para aquela família que cuidava daquela área. Tá? Essa é a ideia do sistema de parceria. Vocês vão perceber já já que não foi exatamente isso que aconteceu, mas a ideia foi essa. Os primeiros imigrantes que vieram para a fazenda foram 3 grupos, portugueses, suíços e alemães, que vieram para cá a partir de 1840 e 46. Tá? Eles chegam aqui com essa dificuldade toda que eu comentei com vocês e começam a plantar café, a conviver aqui, a se adaptar num espaço totalmente diferente do dia a dia deles, e assim eles vai acontecendo. Só que eles só vão ter a primeira safra deles 4 anos depois, se eles passarem a plantar o café, né? E quando chega no momento dessa colheita, que a primeira colheita deles deve ser por volta de 1848, 50, tá? O que acontece? Eles colhem o café derriçando da árvore, puxando o galho com a mão, como se pode fazer até os dias de hoje, abanando-se numa peneira para fazer uma pré-limpeza, e depois disso eles iam entregar esse café para ele ser seco por conta da fazenda. Tá? E aí, nesse momento, para se ter um controle de quem era dono de quê, usava-se uma moeda, um vale, para se fazer a divisão disso. É um latão que vocês vão ver comigo lá no museu, que enchendo-se 2 latões desse, para cada 2 cheios recebia um vale, a metade. E assim o café ia secando no terreiro, ser processado, beneficiado, se fosse o caso, e depois vendido e transformado em dinheiro. Sendo feito isso, sendo trocada pelo dinheiro, essas famílias vinham ao escritório da fazenda para trocar pelo dinheiro da época, que eram réis, né? E aí que começa a confusão dessa história. Chegando ao escritório, cada família ia vir com seus vales para troca. Tinha um valor determinado para cada vale, fazia-se uma multiplicação para ter o valor a se receber, e quando se percebia era o quê? Tinha um dinheiro a se receber e uma dívida enorme que eles enfiavam goela abaixo dos imigrantes, que é a dívida da viagem, que o Vergueiro financiou, que é a dívida do que eles tinham consumido na mercearia e no açougue da fazenda nesses primeiros anos, quando eles ainda não tinham nenhuma produção, nenhuma entrada de receita, e pelo que eles perceberam que entrava o dinheiro por uma mão e saía pela outra. E assim foi nos primeiros anos dessas famílias aqui. E eles começaram a perceber que, de uma certa forma, também estavam escravizados aqui na fazenda de Ibicaba, não presos numa senzala, como infelizmente os escravos foram, mas sim presos pela condição financeira, né? E eles começaram o quê, então? A única alternativa era escrever cartas para os parentes na Europa reclamando dessa situação toda deles aqui. Essas cartas foram se avolumando lá na Suíça, na Alemanha, tá?
E aí veio de lá para cá, a mando do governo, na verdade era Prússia na época, na mando do governo prussiano, tá? Vem um homem chamado Tomás Davatz. Ele chega aqui na fazenda em 1855, ele se apresenta para a fazenda como um professor que vai dar aula na escola da fazenda para os filhos de imigrantes, mas na verdade ele veio fazer uma investigação, tá? Ele fica aqui por mais de um ano, fazendo essa investigação, fazendo esse levantamento das reclamações dessas famílias de imigrantes. Inicialmente, o Vergueiro e os seus filhos, principalmente já na mão dos seus filhos, não atendem nenhuma reivindicação, e aí o que acontece? Ele, no final de 1856, ele força, junto com as outras famílias, uma revolta, que é conhecida como a Revolta dos Parceiros, por causa do tal sistema de parceria. Como que seria isso? É uma greve de hoje em dia. Essas famílias se mobilizam questionando seus direitos, não são atendidos inicialmente, mas também, por pedido da Prússia, começam a questionar o nosso imperador da época, que era Dom Pedro II, para que ele dê uma olhada nas coisas que acontecem na fazenda Ibicaba. E assim, Dom Pedro II, de uma certa forma, força a família Vergueiro a fazer um acordo com essas famílias para encerrar esse episódio. E esse acordo é na contabilidade, né? Então, fazendo esse acordo, é uma tendência natural a todas essas famílias quererem ir embora daqui. Porque quem está sendo explorado num lugar maltratado como eles foram, não gostaria de ficar naquele espaço. E os Vergueiro, percebendo que se todas essas famílias fossem embora da fazenda naquele momento, eles iam estar com uma enorme fazenda de café, com poucos braços escravos ainda trabalhando no processo, tá? E a mão de obra que era mais empregada naquele momento, que eram os imigrantes, iria toda embora. Então eles fazem um novo convite, tentando convencer essas famílias a ficarem na fazenda. E assim eles conseguem convencer muitas famílias ainda permanecer por um bom período trabalhando aqui na fazenda com café, tá? Algumas famílias que não aceitaram tenderam a ir para os povoados mais próximos daquela época, Limeira e Rio Claro, onde tem vilas e bairros hoje em dia totalmente ligados aos imigrantes que saíram do Ibicaba, tá? O Vergueiro, logo depois da Revolta dos Parceiros, o senador Vergueiro, em 1859, ele morre com mais de 80 anos, se eu não me engano, 81 anos, tá? A fazenda vai continuar na mão dos filhos como uma grande produtora de café por um grande período ainda, tá? E assim ela vai tocando a vida dela. Quando chega por volta de 1880, ou passados já alguns anos, tá? Ainda na mão do senador Vergueiro, dos filhos do Vergueiro, perdão, a fazenda começa a receber um outro tipo de mão de obra italiana, que começa a chegar não só para a fazenda Ibicaba, mas para muitas outras fazendas aqui da região, tá? E aí o que acontece? Eles vêm para cá também, só que já vem de uma forma um pouco mais diferente essa imigração italiana. Elas vêm a mando do governo brasileiro, ou a convite do governo brasileiro. Eles chegam nos portos brasileiros, no caso de São Paulo, no Porto de Santos, tá? E eles vão dali ir para a hospedaria do imigrante em São Paulo e depois sim contratados por N fazendeiros, muitos fazendeiros da nossa região, para principalmente trabalhar nas lavouras de café. Então é uma nova leva passando aqui pelo Ibicaba de imigrantes. Passa-se mais um período, em 1888, como todo mundo sabe, termina a escravidão no Brasil, oficialmente pelo menos, tá? Em 1889 tem a proclamação da República, e nesse ano da proclamação da República a fazenda vai mudar de dono pela primeira vez. Ela vai sair da mão da família Vergueiro e vai ser comprada por dois irmãos de origem alemã que tinham chegado aqui como trabalhadores da fazenda e prosperaram, mudaram-se para Limeira e compraram a fazenda em 1889. O sobrenome desses dois irmãos é Levi, tá? Eles ficaram donos da fazenda por 4 gerações, mais de 90 anos, se eu não me engano, tá? E nesse meio tempo ela continuou sendo uma grande produtora de café mais ou menos até 1970. Depois disso, o ciclo cafeiro foi mudando de rumos por uma série de fatores e a fazenda vai voltando às origens, voltando a plantar cana-de-açúcar nas áreas agricultáveis dela. Em 1976, ela é vendida de novo, essa área de sede que vocês estão conhecendo, com uma área para agricultura, mas muito menor do que ela foi originalmente, tá? E aí o que acontece? Meu pai, que não tem nada a ver com essa história, nem eu, tá? Compra a fazenda em 1976, ele chama José Teodoro Eden Carvalhais, tá? E a gente vem mantendo a fazenda até os dias de hoje. Em 1996, nós começamos a receber turistas na fazenda, principalmente no lado pedagógico, por causa dessa história que é interessante, pesada, mas muito impactante sobre o cenário brasileiro daquele momento, tá? E aí a gente vai
vai fazendo isso há mais de 25 anos com turismo, e hoje nós estamos fazendo essa visita virtual com vocês, nesse momento de pandemia. Muito obrigado. Estamos no interior da casa sede da Fazenda Ibicaba. Essa construção é finalizada em 1910, tá? Não é a primeira sede da fazenda, já é do momento da família Levi, tá? E nós estamos aqui na sala principal, onde vocês vão poder conhecer um pouco mais desse espaço. E vamos prosseguir pela visita. Continuando aqui no interior da casa, nesse momento nós estamos conhecendo a sala de jantar, tá? É um espaço das reuniões, dos grandes jantares, daquele momento antigo, tá? Então eu gostaria que vocês derem um giro para vocês conhecerem um pouquinho desse espaço. Continuando pelo espaço interno da casa, estamos nesse momento da cozinha da fazenda, né, da casa, né, e onde daqui a gente vai seguir para outras áreas externas para vocês conhecerem. Bom, agora de novo, continuando o nosso passeio, estamos na área externa, onde tem uma figueira, uma árvore que para nós é um símbolo da fazenda, tá? Essa árvore deve ser mais antiga que a própria fazenda, que deve ter mais de 200 anos. Então eu gostaria de estar mostrando isso para vocês, terem um pouco dessa noção do espaço. Aqui em frente ao mirante, essa construção, a gente pelo menos tem conhecimento, já ser pelo menos a partir de 1870, tá? Servia como um observatório, a pessoa lá na parte superior tomava conta das áreas de terreiro, de café, tá? Do trabalho no terreiro, tá? Também um lugar de vigia para o medo do incêndio nos cafezais, que era possível, tá? E a marcação de horário, né? Com o relógio que vocês estão vendo aí atrás, que marcava o tempo para entrada e saída de serviço. Essas são as funções básicas do mirante. Estamos em cima do terreiro, tá? Onde aqui atrás tem um pouco de café remanescente daquela época antiga. Nesse espaço aqui ao lado foi o aqueduto que trazia o café depois da lavagem através da água para ser seco nos terreiros. E esse espaço do terreiro que vocês estão conhecendo é toda a área onde o café era seco, né? Depois de colhido, né? Ficava aqui secando por alguns dias, tomando sol e sendo ventilado, passando rodos para ventilar o café. E aqui atrás, essa pequena saliência que tem aqui, essa almofada, que a gente chama de almofada, é caso virasse o tempo numa época de colheita, ou para chuva, ou uma noite com muito orvalho, você recolhia o café em cima disso, cobria como se fosse uma pirâmide com uma lona, tá? E não voltava a pegar a umidade, para não estragar o produto depois de começar a secar. Agora nós seguiríamos para a tulha, essa tulha mais antiga da fazenda, né? Ela é de 1820, provavelmente feita toda por trabalho escravo, tá? Em cima a tulha onde guardava-se o café depois de seco, e na parte de baixo a senzala, que nós conheceremos posteriormente. Estamos no interior da tulha da senzala, a construção mais antiga da fazenda. Gostaria que vocês observassem o madeiramento todo lavrado no machado, a estrutura da telha, que é conhecida como telha de coxa, tudo isso aí preservado até os dias de hoje, né? Uma outra curiosidade desse espaço também é atrás aqueles travamentos de madeira nas paredes. Dizem que isso é uma técnica empregada em Portugal pelo Marquês de Pombal para travamento, pensando-se num tremor ou alguma coisa assim. Nunca aconteceu isso aqui na nossa região, mas seria para esse tipo de proteção.
Estamos na segunda atulha da fazenda, que a gente considera que é a atulha dos imigrantes. Ela é mais ou menos de 1880, então já no momento de trabalho imigrante dentro da fazenda. Técnicas de construção empregadas diferentes da primeira, tá? Apesar de ser um lugar bem antigo também, com outras características de construção. Aqui atrás temos os vagonetes, que seria para você trazer o café de fora para dentro da atulha depois de seco, né? Eles eram sobre trilho, o trilho não existe mais, e empurrados manualmente por pessoas para levar e trazer café, tá? Vamos entrar agora na antiga máquina de benefício, era conhecida. Hoje a gente chama de museu agrícola, onde tem peças antigas, todas mais relacionadas ao momento do café. Aqui nós temos algumas coisas para representar aquele momento da troca do café pelos vales. Seria um vale já do momento da família Levi. Dizem que no momento vergueiro tinha uma coisa com a mesma correspondência, só que em papel. Nós nunca vimos, mas disse que existiu. Tá? Seria para trocar a entrega do café. Esse latão aqui abaixo, tá? Ele simplesmente servia para isso. Essa é a medida. Para cada 2 latões desses cheios de café, tá, que o imigrante entregasse depois de colhido e limpo, eles recebiam um vale desses, uma moeda dessas aqui. E aí no processo todo, depois de terminado, eles iam trocar por dinheiro, que é aquela história que eu já contei para vocês. Aqui dentro da máquina de café, como que funcionaria o processo? O café saiu do terreiro seco ou das tulhas depois de armazenado seco, com casca e tudo ainda, ele vinha para dentro desse espaço, onde ele era armazenado nesse silo aqui atrás, um depósito bem grande, para esperar o momento de ele passar pelas máquinas de benefício. Tá? As máquinas teriam essa função, saindo do silo, o café escorregaria aqui nesse primeiro elevador agrícola, aonde funcionando essas conchas iam suspendendo o café para se jogar na primeira máquina, catador de pau, pedras e torrões. Vai fazer uma pré-limpeza do café antes de descascar. Na sequência, subiria num outro elevador igual a esse que fica ao fundo, e aí ele cairia nas 2 máquinas de descascar, máquina São Paulo, da indústria de Limeira, onde o processo de prensagem dos grãos para soltar a casca, e ele cairia nessa sururuca, onde ela funcionando, ela também terminaria o processo do descascamento e levaria o café para o último espaço, que é essa máquina já de origem da máquina da André, uma outra empresa de Limeira, tá? Onde subiria por elevadores e o café vai descendo por dentro da máquina num processo de passar por peneiras, onde ele vai ser selecionado pelo tamanho dos grãos aqui nessas sacarias aqui embaixo. Esse processo encerraria-se numa fazenda de café, pelo menos daquele período. O café colheu, secou e aí ele foi descascado e beneficiado, para se ter para formar preço dele. Bom, acho que vocês repararam que a gente retornou pelos terreiros de café, tá? Para voltar aqui nessa primeira atulha pelo lado externo, para conhecer a parte de baixo, onde foi uma senzala da fazenda, tá? Então, para mostrar para vocês esse espaço absurdo. Pessoal, estamos dentro da senzala, né, o que foi uma senzala, tá? Gostaria que vocês observassem o espaço, né, todo madeiramento lavrado no machado ainda, a rusticidade, chão de terra, tá? Chão de terra, um pé direito muito mais baixo do que o da casa sede, tá? Um lugar com pouca ventilação e pouca luminosidade, tá? Aonde aqui as pessoas eram presas aqui depois de um dia de trabalho, entendeu? O absurdo que não foi isso, tá? E ter que morar num lugar desse. Banheiro não existia em lugar nenhum, mas aqui também não. Banheiro seria um espaço fora, usaria o mato, usaria outra situação, não teria essa comodidade, infelizmente, tá?
Então é uma coisa que, depois de cair à tarde, as pessoas eram presas nesse espaço aqui. Um grande absurdo. Aqui internamente tem algumas curiosidades para vocês. Tem marcas no chão, tá, de círculos à volta dessas 4 colunas, por exemplo, tá? E também outras marcas de círculo em volta dessas outras 4 colunas aqui atrás de mim, tá? O que seriam essas marcas de círculo? Originalmente, essas colunas que eu comentei com vocês não existiriam. Era um vão livre, o madeiramento vai de fora a fora, tá? E aonde tinham 2 moendas para triturar o milho, para fazer o fubá, que era a base da alimentação do escravo, tá? Por que das colunas, não nos dias de hoje, há muito tempo atrás? Quando a fazenda começou a receber imigrantes e aumentou muito a produção de café, para guardar o café seco aqui em cima, começou a se ter uma quantidade imensa de café guardado. Por isso também que foi construída aquela segunda atulha que eu já comentei com vocês, tá? Então estaquearam o prédio com novas colunas para que ele aguentasse esse sobrepeso. Então é uma interferência que deve ter mais ou menos uns 100 anos, 100 e poucos anos, que aconteceu essa mudança interna aqui dentro. Estamos em frente à capela da fazenda, tá? É uma construção bem antiga, com um altar muito interessante, bem antigo, tá? Onde está tudo preservado, praticamente como era antigamente, tá? Isso que eu gostaria que vocês conhecessem agora. Nesse corredor aqui ao lado da capela, né, na sequência dela, nós teríamos antigamente o açougue, a mercearia e o escritório, onde eu vou caminhando com vocês agora para mostrar alguns detalhes. Dentro da nossa mercearia aqui também tem aquele grande armário ali, está tudo meio encoberto, porque é um processo que está sendo feito de digitalização de todos esses livros contábeis da fazenda, de 1888 em diante, tá? É uma parceria que foi feita com a UCLA, tá? Quem conseguiu isso foram 2 rapazes brasileiros, tá? O Bruno e o Leonardo, tá? Depois de um encontro, de um colóquio que teve aqui em 2017, quando a fazenda fez 200 anos, vieram muitas pessoas aqui, inclusive eles. Esse colóquio foi organizado por pessoas da cidade, que é o Paulo Tamiaso, e esses 2 rapazes. E depois disso surgiu essa ideia de resgatar a memória desses livros. E eles conseguiram esse projeto, deve se finalizar até o final desse ano. Já tem alguma coisa exposta, aberta para pesquisa. Saindo da mercearia, ainda na nossa vila, né, aqui ao lado ficava o escritório, tá, da fazenda. Essa pequena escadaria, com essa banqueta, era onde os imigrantes subiam para acertar como se fosse um caixa, aquela troca da moeda pelo dinheiro da época e depois aqueles descontos todos, aquela coisa toda. Então era o espaço de negócio aqui entre pelo menos o fazendeiro e os imigrantes que passaram a ter essa situação, tá? Outra curiosidade, essa presa aqui na parede não tem mais função atual, mas era um distribuidor de energia elétrica. A energia elétrica na fazenda Ibicaba, ela chega em 1906, tá? Vinda da hidrelétrica de Corumbataí, que fica na cidade de Rio Claro, e essa região foi uma das primeiras a ter energia rural no estado de São Paulo, pelo menos, ou no Brasil, tá?
esse espaço, que antigamente foi uma garagem de carroções, posteriormente de tratores, foi adaptado ao nosso espaço de refeições, o nosso refeitório. Então vou convidá-los para conhecer. Agora vamos atravessar para o outro lado da represa, por esse caminho aqui ao lado, para conhecer uma casa de colono e a nossa escola da fazenda para encerrar o nosso tour. Aqui atrás é o prédio da nossa escola da Fazenda Ibicaba. É um prédio muito antigo, que era o espaço onde os filhos de imigrantes estudavam. Antigamente chegou a ter aula até 1991. Aqui dentro da escola, a gente tem ainda carteiras antigas, a lousa, o espaço todo para aula para os alunos. Nesse final de ciclo, até 1991 pelo menos, era aquela escola multisseriada, com o primário sendo feito junto com todos os alunos e uma única professora. Na marca que tem aqui nessa parede, tá, onde teve possivelmente uma porta, para trás é uma casa, que possivelmente foi a casa onde morou o Tomás Davatz. Foi aquele imigrante que foi o líder da revolta, mas que chegou à fazenda se apresentando como um professor, que na verdade ele era. Agora vamos conhecer a casa de colono, tá? Para vocês terem uma noção do espaço onde os imigrantes ficavam inicialmente. Num espaço como esse, internamente aqui da casa, os imigrantes no início tomaram um pouco de um certo susto, porque eles não viam vidros nas janelas, não viam nenhuma proteção para clima frio, né? O que, na verdade, no Brasil isso não é tão comum de acontecer. E aí eles ficavam um pouco preocupados como é que seria o momento deles no inverno. As casas eram muito simples, sem forração, e eles tinham que adaptar coisas para serem seus móveis do dia a dia, né? Um fogão a lenha para cozinhar, né, aqui na cozinha, e um espaço para eles também conviverem. Banheiro, como nem existia nem na casa sede, nem nada naquele primeiro momento, aqui também não, seria uma casinha para fora, onde as pessoas faziam as necessidades a 1 e a 2. Bom, encerrando o nosso tour, voltamos ao nosso ponto inicial do passeio, tá? Onde eu agradeço muito a presença não física de todos, mas sim esperando que num momento oportuno possamos voltar a ter visitas presenciais dos grupos familiares, religiosos, escolares, que é o nosso trabalho do dia a dia, sempre atendendo grupos acima de 30 pessoas por vez. Muito obrigado.